Questão da Unicamp 2021, ela diz o seguinte aqui pra gente, ó. A caça que passou a ser proibida no país a partir de 1967 reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental entre 1904 e 1969. Estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amazônias. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para as necessidades de conservação das espécies. Então ele mostra aqui o caititu, veado mateiro, queixada, entre outros animais, né? E ali o número de caças. Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que, vamos lá, o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor do que a caça dos mamíferos herbívoros. Por que essa afirmativa está errada, tá? Cada espécie ecológica tem um papel fundamental na cadeia e na teia trófica. Então, independente se você é um consumidor primário ou consumidor secundário, ou até mesmo topo de cadeia, você vai ter um papel fundamental. E tirar um organismo ali daquele ecossistema vai impactar todo o ecossistema. Então, independente se o mamífero ele é carnívoro ou se o mamífero ele é herbívoro, ao tirar ali aquela espécie daquele ecossistema, eu vou estar afetando. E é impossível a gente dizer que o impacto de um vai ser maior que o impacto de outro. Eles possuem impactos diferentes. A gente precisaria de mais dados, gráficos sobre o impacto, mostrando um pouco mais sobre a cadeia trófica para a gente relacionar essa alternativa. Mas agora, só dizer que o impacto de um em relação ao impacto do outro na cadeia alimentar é diferente não é possível. Letra B. A função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, mantendo seu equilíbrio do ecossistema. Animais endêmicos são animais restritos àquela região e de pequeno porte. E não, animais endêmicos de pequeno porte não podem substituir a função de grandes mamíferos. Eles possuem funções também diferentes e essenciais para cada ecossistema. O animal endêmico de pequeno porte, muitas vezes, ele vai estar relacionado ali à questão de controle de pragas menores. O animal mamífero, muitas vezes, está relacionado ao controle predador ali de outras espécies, né, que tem um porte até maior. Então, por exemplo, quando a gente tira um grande mamífero, né, que pode ser um consumidor terciário, daqui a pouco um consumidor secundário vai aumentar. Daqui a pouco um consumidor, por exemplo, de vegetação, que é dominante, vai aumentar. Por exemplo, a gente pode ter a jaguatirica que come ali uma espécie que é herbívora. E essa espécie é herbívora maior do que outras espécies menores. Ao tirar um predador natural daquela espécie herbívora maior, ela vai dominar sobre as outras, levando à extinção de todas as outras espécies menores. Então, um não pode substituir o outro, né? Então, é importante você ter essa noção aqui, e é isso que a questão da Unicamp quer de você. Letra C. A caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém um fluxo de energia estável na cadeia alimentar. Essa aqui também está errada, né? Não é porque eu mantenho a caça proporcional tanto de herbívoros e carnívoros que o fluxo ele vai se manter. O fluxo é unidirecional. A cada nível trófico ele vai se perdendo, tá certo? Ele não se mantém o mesmo. Inclusive, em relação ao fluxo energético, a gente vai ver que mamíferos herbívoros vão ter uma energia maior do que os carnívoros, né? Porque ao longo da cadeia alimentar, o herbívoro vai ocupar o segundo nível trófico, ele vai ser o consumidor primário. Teremos produtores, consumidor primário e consumidor secundário. Então, a proporção, por exemplo, quando eu tiro um consumidor primário em relação a tirar um consumidor secundário, eu não vou manter a mesma proporção de energia, porque esse aqui, teoricamente, vai ter mais energia do que o consumidor secundário. Esse aqui tinha 100%, esse aqui vai ter 10%, esse aqui vai ter 1%. Então, a energia ela vai caindo ao longo da cadeia. Tirar ali os consumidores, por exemplo, primários, os herbívoros, né, vai afetar muito mais a cadeia, muitas vezes, ali do que o consumidor secundário, né? Até porque ele é a entrada do alimento. Ele vai lá e se alimenta das plantas que fazem a PPB, a produtividade bruta, e a partir dele a gente tem toda a cadeia trófica. E então ele vai servir de alimento para vários animais, tá certo? Bom, não posso dizer que um é mais importante que o outro e também não posso dizer que as coisas são iguais e proporcionais. A letra D vai dizer: a caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de grandes sementes. Sim, grandes mamíferos possuem um papel fundamental na dispersão de grandes sementes porque eles conseguem ir até o topo de uma árvore, conseguem escalar uma árvore, conseguem ali, por exemplo, pegar frutos maiores e através desses frutos maiores, ao comer, eles viajam longas distâncias, ou seja, eles vão para outros habitats, eles percorrem corredores ecológicos e através ali das fezes, por exemplo, eles conseguem, então, fazer a dispersão dessas sementes. Então, é essa a importância aí também dos grandes mamíferos, né? Os pequenos, muitas vezes, não conseguem, né, trabalhar com esses frutos maiores. Inclusive, na evolução da botânica, a gente sabe que o surgimento do fruto tem o objetivo de dispersão de sementes. E o fruto nada mais é do que um atrativo para esse grande mamífero ir ali pegar aquele fruto, comer, junto disso, comer a semente e depois, quando ele defecar, ali fazer suas fezes em um outro habitat, uma outra distância e dispersar essa semente. Uma questão avançada, assim, de interpretação
Mas é uma boa questão para você tentar entender um pouquinho essa lógica que os vestibulares querem aí sobre nicho ecológico, teia trófica e como as espécies se relacionam ali dentro. Principalmente o conceito de cascata trófica. Mexer em algo influencia todo o ecossistema.